Nesta semana, na novela Sortilégio, você verá Bruno com medo de ser preso e pedindo ajuda a Maura para dar um basta em Kátia, adopando e fazendo a mocinha ter relações com outro homem. E mais, Sandra não resiste e acaba falecendo de overdose. E não para por aí. Alessandro se revolta após ver o seu irmão beijando Maria José e sequestra a moça, levando de volta para a mansão. Mas antes de contar todos os detalhes, já peço que clique no botão de gostei e para não perder nenhum vídeo novo, se inscreva no canal. Helena fica sabendo que a verdadeira Sandra morreu e que o marido incinerou seu corpo. A mulher não se conforma com a atitude de Jorge e os dois brigam feio. Helena diz que não sabe como se envolveu com um homem como ele, mas o médico diz que agora ela tem sua outra filha, graças a ele. Neste meio tempo, Emiliano chega na casa de Helena e conversa com Maria José. Alguns minutos depois, a dona da casa chega e fica sabendo que seu sobrinho Fernando e seu chefe Alessandro vêm para a festa que Porfírio vai dar em homenagem à neta. Na clínica, Hernan conta para a família Lombardo que Maria José está em coma há algum tempo e já deveria ter entrado em estado vegetativo. Alessandro quer saber se a moça pode se recuperar, e o médico diz que o coração da moça está muito debilitado e sugere que a mandem para a capital. O médico diz ainda que a moça está neste estado por uma overdose de entorpecentes. Alessandro sai de si e diz que vai matar cada um dos homens que fizeram isso com sua esposa e pede para ver a moça. E Fernando, aproveitando a fragilidade de Vitória, tenta convencer a mulher a voltar com ele, que mais uma vez declara todo o seu amor. Alessandro vai ver a moça na UTI, achando que está chorando, implorando por sua esposa. O rapaz pede que a moça se recupere por ele e pelo filho do casal. Enquanto isso, a verdadeira Maria José, que está totalmente perdida em função da falta de memória, discute com a mãe e diz que quer contar toda a verdade ao avô. Alguns momentos mais tarde, Roberto chega em casa procurando por Alessandro e fica sabendo do que aconteceu. Ele sai correndo, dizendo que vai encontrar o cunhado na clínica. Neste meio tempo, Alessandro vai se despedir de Maura, que está aguardando a cirurgia, e conta que Maria José apareceu e está em coma. Logo depois que o rapaz sai de seu quarto, a moça conversa com seus botões e fica intrigada porque fizeram isso com a moça. E depois de passar em casa, Alessandro vai até o mercado procurando pelo sogro, que está totalmente deprimido. Xuxo avisa que Pedrinho está em casa e Paula ficou com ele. Alguns momentos mais tarde, Alessandro chega na casa de Samaniego e diz que tem notícias de Maria José. O rapaz conta que libertaram a moça e a deixaram na porta de casa, mas que ela está em coma por causa de uma overdose de entorpecentes e que o estado dela é grave. Pedrinho implora ao genro para ver a filha. Na fazenda, o pau tá comendo entre Helena e Jorge. A mulher reclama que não suporta mais a filha, que a cada dia está mais cheia de vontades. O médico recomenda que ela aumente a dose da medicação, mas Helena está preocupada com a chegada de Fernando, acompanhada de seu chefe, Alessandro Lombardo. Frio como as geleiras do Alasca, o doutor diz que, então, neste caso, ela vai contar a sua história sobre seu casamento com Pedrinho e que o abandonou levando Sandra. Helena argumenta que o rapaz conhece Maria José como a palma de sua mão e vai ser difícil enganá-lo. Jorge não quer saber e diz que se você me enganou como se fosse uma pobre viúva com uma filha órfã, não vai ser difícil convencer Alessandro de que aquela moça não é sua esposa. Neste exato instante, Maria José chega ao consultório de Jorge e ouve toda a conversa. Ela quer saber quem é a tal Maria José e por que não vai ser difícil convencer o tal cara de que uma moça não é a tal fulana. Helena diz que o assunto não é de sua conta e dá uma desculpa qualquer. Em algumas horas depois, Pedrinho chega ao hospital para ver a moça que ele acredita ser Maria José. Ele implora que a moça acorde e se restabeleça sem perceber que aquela, na verdade, é sua outra filha, a quem não vê há anos. Na recepção, Roberto dá todo o seu apoio a Alessandro e Paula. Ele garante à menina que tudo isso vai terminar bem. Pedrinho chega na recepção e diz que Maria José continua dormindo. Roberto se oferece para levar a menina e Samaniego para casa. Alguns minutos depois, Alessandro, que acabou de deixar o hospital, chega em casa e deixa claro que vai caçar todos os que fizeram mal à sua esposa e vai para o escritório seguido pela mãe. Ele mostra a foto de Sandra e Vitória não acredita no que está vendo. Fernando também entra no escritório e Alessandro pede que o amigo explique para sua mãe tudo o que ele sabe sobre a irmã gêmea de Maria José e que agora ela vive no interior com sua mãe. Neste meio tempo, Alessandro, que deixou Fernando e a mãe sozinhos conversando, chega na casa do sogro. O rapaz quer saber se Pedrinho está sozinho e diz que os dois precisam conversar e diz que quer que o homem conte tudo sobre sua ex-mulher Helena, sobre Maria José e sua outra filha Sandra, implorando que desta vez ele diga toda a verdade. Na mansão, Vitória acha que a hipótese de Alessandro sobre o sequestro de Maria José é absurda, mas Fernando lembra que existem muitas perguntas sem resposta.
E enquanto conversa com o Fernando, Vitória recebe uma ligação de Bruno, que explica que mudou de número pois perdeu o celular e quer saber se ela tem notícias de Maria José. Vitória conta que a moça apareceu e está em coma. Fernando instrui a ex-namorada a perguntar ao filho onde ele está e o idiota revela que está numa cidade do interior. Depois de desligar o celular, Bruno conta para Augusto que está tudo indo como planejado na casa da família, mas que ainda acha que Jorge deveria ter matado Sandra. Horas mais tarde, Alessandro volta ao hospital e encontra Kátia. Ela diz que a transfusão de medula entre Maura e Elisete ocorreu tudo bem e quer saber se tem notícias de Bruno. O rapaz nem responde. E na fazenda, depois de ter passado a tarde fazendo compras com a mãe, a falsa Sandra chega em casa cheia de telas, pois quer começar a pintar. Ela pergunta à empregada se Damian ligou, mas a moça diz que não e comenta que gosta mais desses namorado do que do outro que costumava ir lá visitar Helena e que se chamava Ulisses. Enquanto isso, no hospital, depois de ver Maria José, Alessandro vai visitar Maura, que se recupera da transfusão. A moça pede um beijo ao rapaz e diz que sente muito pelo que aconteceu com a esposa dele. Maura mais uma vez declara seu amor pelo ex e pede, em pensamento, que sua rival morra logo de uma vez. Tarde da noite, Vitória comenta com Felipa sobre a história que Alessandro contou sobre a possibilidade de Maria José ter sido sequestrada para ser trocada pela irmã. Alessandro vai ao quarto da mãe e conta que a esposa está na mesma e que vão levá-la para a capital. Enquanto isso, Helena chega ao quarto da filha para dar a nova medicação indicada por Jorge e a moça pergunta por que ela não falou sobre Ulisses. A mulher se assusta e deixa cair todos os comprimidos no chão e, enquanto junta os remédios, pergunta quem foi que falou sobre o rapaz. Helena explica que o rapaz foi apenas um amigo que conheceu no exterior e que esteve ali algumas vezes. Depois que fica sozinha em seu quarto, Maria José não se conforma em não lembrar de nada e pede ajuda a Deus. A moça continua sonhando com Antônio e Alessandro, mas não consegue identificar quem são. No dia seguinte, Alessandro chega cedo na clínica e diz que o helicóptero já está pronto para levar Maria José para a capital. A enfermeira conta que Hernan está em uma cirurgia de urgência. Alguns minutos depois, o médico chega à recepção e diz que antes de remover Maria José, precisa mostrar uma coisa ao rapaz. Os dois vão até a UTI e ele vira a moça de costas, mostrando a Alessandro que aquela mulher que está ali não tem a cicatriz da cirurgia que ela fez quando sofreu uma facada durante o assalto. Alessandro e Hernan concordam que aquela não é Maria José. Hernan diz a Alessandro que examinou a moça detalhadamente e que ela também tem marcas de tatuagem que foram apagadas a laser. Alessandro conta para Hernan que então aquela é a irmã gêmea de sua esposa e que isso quer dizer que Maria José deve estar viva e bem. Dá para ouvir o alívio no peito do rapaz, que sente uma pontinha de esperança. Neste meio tempo, na mansão, Alessandro, que está com Pedrinho, Vitória, Hernan e Fernando, confirma com o amigo que, quando ele falou com o seu tio-avô, ficou sabendo que a neta de Porfírio estava bem jogando xadrez com o velho. O engenheiro se dá conta de que sua hipótese estava certa e que realmente sequestraram sua esposa para substituir a irmã e não perderam a herança de Porfírio. Mas a matriarca dos Lombardo não entende como a nora se prestou a uma mentira destas. Alessandro explica que apagaram sua memória e pergunta se alguém já ouviu falar em Jorge Kruger. Hernan conta que já leu artigos do colega e que sabe que seu maior sucesso foi usar uma enzima molecular para apagar a memória de seus pacientes a longo prazo. Alessandro revela que o doutor maluco é o novo marido de Helena e que é bem possível que ele tenha feito isso. O rapaz pergunta a Hernan se o procedimento do cientista é reversível, mas o médico diz que neurologia não é sua especialidade e a descoberta é muito recente. E diz que, pelo que leu, Kruger é um médico reconhecido, principalmente no tratamento de fobias. Pedrinho lembra que a moça que se debate entre a vida e a morte também é sua filha e não pode deixar a moça assim. O genro de Samaniego garante que a moça será enviada para a capital para receber todo o tratamento e pede que ele não conte nada a ninguém, nem mesmo para Paula. Indo mais além nas suas investigações, Alessandro pergunta à mãe onde está Bruno. Ela conta que o filho ligou dizendo que está numa cidade do interior e o rapaz diz que acha que isso não é coincidência. À noite, Bruno vai até o consultório de Jorge e diz que foi um erro entregarem Sandra viva para a família Lombardo e que deviam ter matado a moça. Kruger diz para ele não se preocupar, pois a moça vai morrer de qualquer jeito e grita: "Eu nunca matei um paciente, é uma questão de ética profissional." O médico diz que o chamou ali para dizer que vai ter uma festa na casa de Porfírio e que ele não deve ir. O médico conta ainda que Alessandro também vai estar na festa e que não vê problema nisso, pois o rapaz já está com sua mulher em coma e a falsa Sandra não se lembra de nada.
Minutos mais tarde, Bruno continua enchendo o saco da moça com sua voz de galanteador, mas ela diz que ainda não está preparada para ficar com ele e que tem tido sonhos estranhos. Novamente, ela conta que sonhou que estava com um homem, mas que não era ele. No dia seguinte, começa a festa na casa de Porfírio, com direito a rodeio e muita música, mas a neta do velhote ainda não chegou. Alguns minutos mais tarde, ela chega acompanhada de Helena e Jorge, dizendo que se atrasou porque estava procurando uma roupa típica para ir à comemoração. Neste meio tempo, Fernando e Alessandro chegam à festa tipicamente vestidos, com camisas xadrez abertas até o umbigo e chapéu de cowboy. O arquiteto diz para o amigo ficar no carro, pois ele vai dizer que o rapaz é seu motorista e que ele não deve se aproximar de nenhuma maneira de Maria José, mas Alessandro consegue avistar a esposa de longe. Helena, que foi excluída da mesa de Porfírio e obrigada, junto com seu marido, a se misturar com o povo, avista Fernando e pede para conversar com ele. Ela pede que Fernando não comente que sua filha tem uma irmã gêmea, pois a moça não sabe disso. O rapaz diz que ela pode contar com a sua discrição e aproveita para dizer que o seu chefe não pode comparecer à festa. A mulher diz ainda que quer conversar com ele antes do rapaz voltar para sua cidade e pergunta em que hotel ele está. Alguns minutos depois, Fernando encontra seu tio-avô, que leva Fernando para ver Porfírio e diz que seu chefe não pode ir. O velho apresenta sua neta e Fernando quase perde a fala. Neste instante, Porfírio pega o megafone para apresentar sua neta a todos. A esta altura, Alessandro já conseguiu se misturar entre os convidados. O velho manda a moça dar início à Batalha dos Peões e manda Fernando acompanhá-la. Porfírio está feliz da vida porque acha que Fernando e sua neta se entenderam por fim. De longe, Alessandro observa os dois conversando. Chega a noite e Maria José, que está em seu quarto, conta para Helena sobre o que conversou com Fernando e diz que o rapaz fez muitas perguntas. De volta ao hotel, Alessandro dá um ataque de ciúme para cima de Fernando, mas o rapaz revela ao amigo que a moça não se lembra de absolutamente nada. Em casa, Helena diz ao marido que ficou com medo do que a conversa com Fernando trouxesse recordações, mas o médico assegura que o tratamento que fez teve uma boa resposta e que agora ela só precisa tomar o remédio para manter o seu atual estado e explica que o efeito do remédio que ele aplicou dura um mês no máximo. E depois que o médico mal-humorado se retira, Helena recebe uma ligação de Maura, que diz que tentou o dia todo falar com a mulher. A moça quer saber o que está acontecendo, pois Bruno mudou o número de telefone e deixou ela no vácuo. Maura exige uma explicação do porquê deixaram Maria José na frente da casa de Alessandro e diz que a moça está em coma. Do outro lado da linha, Helena, desesperada, tenta explicar que aquela é, na verdade, Sandra, sua outra filha. Finalmente, Maura entende por que fizeram isso, mas Helena desliga o telefone e furiosa grita: "Ele me enganou e vai me pagar." Furiosa, ela entra no laboratório do marido e quer saber por que ele jogou sua filha na frente da mansão dos Lombardos, como se fosse um saco de lixo. Sem mexer um pelo do corpo, Jorge responde que de qualquer modo ela não vai mais acordar e era necessário acalmar Alessandro. Puta da cara, Helena lembra que os dois estão nisso juntos e que o marido não pode continuar enganando e mentindo para ela assim. Calmamente ele se vira e diz: "Claro que posso, e já demonstrei. Há decisões que prefiro tomar sozinho. Afinal, você não é minha supervisora, muito menos minha chefe. Você é apenas a minha mulher. Eu sou o líder, então pare de reclamações e sai já daqui." No outro dia pela manhã, Bruno chega para ver Maria José, cheio de amor para dar. A moça está pintando no jardim e o rapaz tenta tirar informações sobre quem a moça encontrou na festa. Ela diz que Fernando foi à festa, mas que seu chefe não foi e conta que o rapaz falou sobre Alessandro, que é da mesma cidade da família do rapaz e tem uma empresa importante. Alguns minutos mais tarde, Helena vai encontrar Fernando em seu hotel e o rapaz quer saber por que ela não contou sobre Pedrinho e suas irmãs. Ela dá uma desculpa e diz que a filha é muito estável e que tenta evitar que a moça tenha uma recaída. Fernando pergunta se ela sabe que a outra gêmea está em coma. Helena quer saber por que a moça está neste estado. Fernando diz que não deveria ter tocado no assunto, pois dá para perceber que ela não se importa, mas que pelo menos a outra filha dela está se recuperando. Minutos depois, Alessandro se junta a Fernando, que conta que Helena falou sobre muitas coisas, mas acha que tudo é mentira. Horas mais tarde, os dois chegam à mansão e Vitória conta que Sandra está na capital em tratamento. Alessandro diz que tomou uma decisão e que vai morar no interior, o mais próximo possível de Maria José, e que vai recuperar sua mulher de alguma maneira, nem que ele tenha que roubá-la. Do outro lado da cidade, Roberto e Raquel estão na audiência de conciliação. Raquel diz ao juiz que não volta nem morta para o marido e ele diz que mesmo que quisesse, a mulher não está disposta e então, por isso, ele quer o divórcio e diz que só quer a guarda da menina.
Na última hora, Raquel muda de ideia e diz que não vai entregar a menina para ele e quer saber quando os dois vão estar legalmente divorciados. Na mansão, Vitória insiste para que Alessandro desista da ideia, mas ele está decidido e pede que Fernando conte tudo o que aconteceu no interior para a mãe, enquanto se arruma para ir ao escritório. Fernando então conta tudo o que houve e diz que se a moça realmente fosse Sandra, ela estaria nervosa por conta da abstinência, fora a questão das cicatrizes nas costas. E algumas horas depois, Alessandro vai até a casa do sogro para dizer que tem boas notícias. O rapaz diz que não sabe se pode falar na frente de Chucho e Paula, mas Samaniego diz que não existe mais motivo para segredos. Alessandro revela então que está quase 100% certo que Maria José está bem e que a moça que está em coma é sua irmã gêmea, Sandra. Paula diz que já sabia da gêmea de Maria José e que agora quer saber toda a verdade. Na fazenda, Porfírio manda buscar Sandra. Bruno quer ir junto e se apresentar como seu namorado, mas a moça mais uma vez o recusa. Depois que a garota sai, Bruno parte para cima de Helena e quer saber o que sua filha tem e por que o rejeita. Mas a mulher, sendo sarcástica, manda Bruno conquistar a moça. Ele ameaça Helena, dizendo que é melhor ela ajudá-lo a se casar com a moça ou ele entrega tudo. Mas Helena não se curva e diz que o rapaz também está envolvido, mas ele responde que não. Bruno lembra que não colocou as mãos em nada e quem fez a sujeira toda foi Maura, lembrando que sua única participação foi deixar Sandra na frente da casa de sua família. E portanto não existe nenhuma prova contra ele e grita: "Acho bom você ir pensando em um jeito de me ajudar." No escritório, Alessandro chama Mari e, pedindo descrição, pede que ela providencie uma casa na cidade de Porfírio, próxima à clínica de Jorge, e ainda reservar 2 passagens de avião. O rapaz manda a secretária ser discreta. E no interior, Maria José, que está conversando com o suposto avô, descobre que Jorge tem uma clínica de neurologia que trata doenças do cérebro. O velho diz que o médico é muito eficiente, mas também um puxa-saco interesseiro. O velho insiste na história do namoro entre Maria José e Fernando, mas ela diz que tem um outro rapaz chamado Damião, que foi seu namorado no exterior. Porfírio pede para conhecê-lo. Na mansão, Roberto abre seu coração para Paula e conta que Raquel não quis abrir mão da criança. Alessandro chega e pede para conversar em particular com Paula. A moça está chateada com tudo que ficou sabendo pelo pai. O rapaz convida a moça para ir com ele para umas férias no interior, mas que ela não pode contar nada para ninguém, somente para seu pai. Na fazenda, Helena diz que Bruno é um mau caráter e não vale nada. Jorge diz para ela conversar com a filha e convencê-la a se casar com Bruno. A mesma aparece ali e rapidamente Jorge sai. A sós com a mãe, a moça diz que tem alguma coisa que não a agrada em Damião e que seu sorriso parece falso. Helena tenta tirar a ideia da cabeça da moça e conta que Fernando é namorado da mãe do seu chefe. Helena insinua que a filha deve dar para Damião para ver se gosta mesmo dele ou não. A moça se revolta e diz que acha que às vezes a mãe não a ama e é capaz de qualquer coisa pelo dinheiro do avô, e diz que não vai ficar com ninguém, somente com quem ela quiser. Enquanto Paula conta ao pai sobre sua viagem, Alessandro está organizando os últimos detalhes da viagem. Ele pede para Arturo para ir de carro até a cidade do interior, no endereço que está anotado no papel. Antes de ir, Alessandro vai se despedir de Maura e diz que vai passar um tempo na capital, ao lado da esposa, que está em coma. Assim que o rapaz sai, a moça resmunga implorando a Deus que o rapaz nunca descubra a verdade. No dia seguinte, com chapéus de cowboy, Alessandro e Paula pegam um helicóptero em direção à cidade onde está Maria José. Algumas horas mais tarde, os dois chegam até a casa alugada na cidade, perto da clínica de neurologia de Jorge. O mensageiro que estava esperando os dois leva a bagagem para dentro e diz que a tal clínica fica atrás das árvores da propriedade. Alessandro descobre um lugar alto para ficar vigiando a propriedade, do alto da torre da igreja, e com o seu super binóculo consegue visualizar Maria José no jardim da clínica. Alessandro volta para casa alugada e conta a Paula que viu Maria José. Ele combina com a moça de ir até a cidade fazer compras e que assim que Arturo chegar, ele vai se encarregar de todas as coisas de rotina da casa. E o milagre acontece. Finalmente, Vitória decide ir jantar com Fernando, mas só quer conversar sobre a ideia louca de seu filho. Ela quer saber se, quando o rapaz conversou com Maria José, reparou se a moça era mesmo sua nora. De repente começa um zum 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 no restaurante e Fernando se dá conta que estão comentando sobre os dois, mas Vitória diz que a essa altura ela não se importa com nada com o que os outros digam e que se deu conta que o que realmente importa é ser você mesmo e se livrar de todos os preconceitos.
Enquanto isso, Maura, que já teve alta do hospital, está de saco cheio ouvindo a ladainha Kátia, que não sabe onde está Bruno e nem consegue falar com ele, pois o rapaz trocou de número de telefone. A moça aconselha a garota a perguntar para a Vitória, mas ela não quer, porque sabe que vai levar sermão. Maura diz para a garota esquecer Bruno, já que ele já demonstrou com todas as letras que não a ama a garota. Depois que Kátia sai, Maura liga para Helena para saber se Bruno está lá. A mulher conta que ele não só está na cidade, como visita Maria José todos os dias, mas que os dois ainda não retomaram a sua relação. Enquanto isso, do alto da torre da igreja da cidade, Alessandro continua sua vigília. Ele vê Bruno e Maria José saindo da casa da mãe, só que não reconhece o irmão. E Arturo, que está a caminho da casa de Alessandro, no interior, para na estrada para pedir uma informação e vê Bruno e Maria José. Anoitece e o motorista chega na casa alugada. Alessandro está contando para Paula que viu Maria José saindo com o cara que ele acha ser Bruno, mas Paula acha a ideia de Alessandro um absurdo. O motorista chega pedindo desculpas pelo atraso e diz que viu o irmão de Alessandro ali perto com uma garota parecida com Maria José. O engenheiro dá um pulo do sofá e pergunta se o homem tem certeza do que está dizendo. Alguns minutos depois, Alessandro liga para a Vitória e conta o que ele e o motorista viram, afirmando que Bruno está naquela cidade e pede que ela tire o rapaz de lá o mais rápido possível. Depois de ligar o telefone, possuído de raiva, Alessandro e Paula conversam sobre o que descobriram e a garota diz que Bruno deve ter feito um acordo com Maura para que o sequestro acontecesse. Ele grita pelo motorista e manda o rapaz ficar perto da clínica e pede que o rapaz o avise assim que o carro de seu irmão passar. E em Toluca, Bruno, que levou Maria José para jantar, continua com seu jeito nojento e pegajoso, tentando conquistar e seduzir a moça, e cada vez se encolhe mais. E mesmo que a moça tire a mão do rapaz, ele insiste em alisar Maria José. Ela diz que falou dele para o avô e que ele quer conhecê-lo. Na mansão, Vitória liga imediatamente para Hernan e pede que ele convoque uma reunião urgente de sócios, contando que Bruno está envolvido em tudo, inclusive no sequestro de Maria José. Já é tarde da noite quando Paula e Alessandro, que estão de prontidão na torre da igreja, veem o psicopata e Maria José chegarem em casa. O infeliz beija a moça, mesmo ela tentando se esquivar. Alessandro fica puto, mas Paula tenta acalmar o cunhado. Alessandro perde a calma e vai atrás do irmão. Ele vai até a casa de Helena, tentando encontrar o quarto onde está a mulher. Finalmente ele acha o quarto de Maria José e jura que a ama e vai tirá-la dali. No dia seguinte, de manhã cedo, Vitória liga para Bruno para avisar que vai ocorrer uma reunião dos sócios na empresa, pois Alessandro viajou para a capital para ficar mais perto da mulher. Ela convence o rapaz e comunica que a reunião vai ser no dia seguinte. Vitória avisa Alessandro que conseguiu convencer Bruno a ir a tal reunião e o rapaz conta que viu ele e Maria José saírem juntos na noite anterior. Enquanto isso, Helena e Jorge estão tomando café da manhã e a mulher diz que se Maria José não quiser casar com Bruno, eles vão ter um problema. Paula corre para encontrar a irmã e começa a chorar. Mas tudo faz parte do plano de Alessandro. A moça se oferece para acompanhar a menina até sua casa. E Arturo, que está vigiando Bruno, avisa Alessandro que o rapaz está indo para a clínica de Jorge. Ele liga imediatamente para Paula, que diz que já está indo e que sua amiga Sandra está ajudando. Vitória liga para Fernando, dizendo que Alessandro pediu para ele investigar a tal empreendedora e verificar tudo sobre a empresa. Mas o arquiteto diz que está na cara que Bruno inventou isso para despistar e que é melhor que ela esteja preparada para saber de toda a verdade sobre seu filho. Neste momento, Kátia, que está triste porque não sabe de Bruno, pede ao irmão que descubra onde o rapaz está. Fernando diz que a menina precisa se dar conta de que o infeliz não gosta dela, mas a garota se revolta e diz que Bruno vai voltar com ela, custe o que custar. Neste meio tempo, Maria José chega acompanhada de Paula ao chalé e é apresentada a Alessandro como a irmã da garota. E enquanto isso, Bruno chega na casa de Helena e conta que vai ter que voltar para participar de uma reunião de sócios, mas avisa que volta para conhecer Porfírio, pois Maria José disse que seu avô está interessado em saber quem ele é. Paula consegue levar a irmã em casa e finalmente Alessandro e a esposa se encontram, mas a moça não lembra de nada. Os dois têm certeza que a moça é mesmo Maria José. Na parte pobre da cidade, Chuchu diz ao seu sócio que, apesar de tudo, o negócio vai indo bem e quer saber por que o compadre está triste. Pedrinho diz que queria ir para a capital ficar com sua filha Sandra, agora que a encontrou e não sabe quanto tempo a moça tem de vida. Chuchu sugere que o homem peça emprestado para seu genro o helicóptero. Pedro diz ao camponês que vai viajar sozinho, pois ele tem que cuidar do negócio. Na mansão, logo cedo, Roberto conversa com a sogra e diz que está muito preocupado, pois Raquel disse que ia cuidar da menina. Mas é mentira, pois disse 1000 vezes que não quer.
Vitória diz que entende a situação, mas o rapaz precisa localizar Ulisses com urgência, garantindo que a bebezinha não vai sair da casa. Fernando chega para dar notícias sobre a tal empreendedora e diz que não achou nada na internet que comprove que a tal empresa exista. E antes de ser taxativo na sua descoberta, o gato liga pro tio-avô e pergunta se ele conhece alguma companhia com este nome na região em que mora. Emiliano diz que nunca ouviu falar. Ele pede que o velho investigue, pois alguns amigos querem fazer investimentos e precisam estar seguros que a tal empresa é idônea. Ele conta para a namorada que ainda está tendo muitos problemas com sua irmã, que só pensa em Bruno. Enquanto isso, a Patricinha está no hospital, visitando Lisete, que se restabelece da transfusão da medula óssea. Apesar da garota estar convalescendo, Kátia não para de falar e diz: "Aposto que Fernando está feliz em me ver sofrer. Era o que ele queria. Se eu me afastasse do Bruno, tenho certeza que Fernando o ameaçou e foi por isso que ele sumiu." Lisete pede que a amiga troque de assunto, mas a menina diz que este é assunto mais importante para ela, pois ama o rapaz. E como não consegue ficar com a língua dentro da boca, Kátia perde a oportunidade de ficar calada e diz: "Ai, como você poderia saber de amor se ninguém nunca olhou para você?" A garota, que está com a autoestima abalada não só pelo tratamento da leucemia, mas também porque perdeu suas madeixas, diz que sabe que a amiga é a única que a visita no hospital, mas se for para ela continuar falando essas coisas, prefere que a garota vá embora. Alguns momentos mais tarde, Vitória chega à casa da filha, que já está bêbada, obviamente. A mulher manda a Mercedes fazer um café para Raquel e diz que não vai permitir que a moça leve a menina para morar com ela. Ao contrário, Vitória deixa claro que se ela insistir nisso, ela é quem vai pedir a guarda da menina. Ela diz: "Sou a avó e tenho direito, principalmente quando provar seu problema com o álcool." E a moça responde: "Sua reputação também está na lama. Duvido que o tribunal vá dar a guarda para uma adúltera como você." Vitória impõe uma condição: se ela quiser ficar com a filha, terá que voltar para casa. Algumas horas mais tarde, Mercedes chega em casa e diz que foi demitida por Vitória. Chuchu diz que ela não precisa se preocupar, pois tem trabalho na loja. Mas ela explica que é porque tem que ir na mansão receber seu salário e tem medo de encontrar Bruno. Chuchu se irrita e levanta da mesa e diz que eles não podem ficar se escondendo como ratos por causa do bandido, e se oferece para acompanhar a mulher. Com um garfo na mão, Chuchu diz: "Se esse infeliz aparecer na nossa frente, ele que se cuide, porque faz tempo que estou procurando uma desculpa para quebrar a fuça dele." E de noite o infeliz chega na mansão. O cara que pediu para ser estúpido e entrou 10 vezes na fila é recebido por Ezequiel e pergunta onde está sua mãe. O mordomo pergunta se ele precisa de alguma coisa e Bruno grita: "O que isso te interessa? Eu só vim para a reunião de amanhã." Bruno fica sabendo que a tal reunião foi transferida e xinga a mulher, mas ela se defende dizendo que Hernan, vice-presidente da empresa, tem uma cirurgia de urgência e não vai poder estar presente. Logo depois que o mal-humorado sai, Vitória liga para Alessandro e diz que conseguiu segurar o irmão por 2 dias na casa da família. Ele conta que tem certeza que a moça que encontrou no interior é sua esposa, mas ela não se lembra nem dele nem de Paula. O rapaz pede ainda que assim que Fernando tiver notícias sobre a tal empreendedora, que ligue avisando. No dia seguinte, Paula volta à casa de Helena perguntando por Sandra. A mulher diz que a moça não está e diz que Paula pode esperar e que gostaria de conversar com ela, pois adora conhecer as amizades da filha. E se passando por Esther, Paula conta toda a lorota que ela e Alessandro inventaram. Enfrentando a mãe pela primeira vez, o ódio nos olhos da menina é evidente, mas a moça se controla e diz que sua mãe não está com a família há muito tempo, pois ela os deixou quando era muito pequena e não lembra da progenitora. Nesse meio tempo, Maria José chega, é convidada pela garota para caminhar. Enquanto as duas caminham, Maria José conta que está ali depois de estudar na Europa e ficar muito doente, por isso não conhece ninguém. Paula convence a nova amiga para ir até sua casa. Maria José topa e encontra novamente Alessandro. Sem conseguir conter sua ansiedade, o rapaz vai logo perguntando se ela tem namorado. Ela conta que tem um rapaz que gosta dela, mas ela acha o cara muito estranho. E mais uma vez pinta um clima entre os dois. E entre uma xícara de café e outra, Paula faz a maior propaganda do falso irmão para impressionar Maria José, que já tá toda sorridente. Enquanto isso, a chata da Helena vai falar com o arrogante do marido sobre a nova amizade da filha e diz que a moça tem um irmão e se preocupa, pois ela pode se interessar pelo rapaz.
A bruxa conta que Bruno teve que viajar, mas volta logo. Kruger lembra que Porfírio está o impressionando para que a neta se case logo, mas Helena acha difícil que ela se case por dinheiro. O doutor maluco tem a solução e diz: se ela é tão nobre, podemos recorrer à chantagem emocional, pois Maria José sabe da condição de saúde do avô. E o maluco vai mais além. Ele acredita que pode dizer ao velho que Bruno quer casar com a moça só para ajudar o velho e que depois ele dá o divórcio. E lembra que depois que Porfírio bater as botas, ele pode ficar com ela, mas o dinheiro fica para eles e todos ficam felizes. Neste meio tempo, Fernando liga para Alessandro e diz que seu tio investigou e a empresa que Bruno citou não existe. O arquiteto diz ainda que o amigo precisa considerar o envolvimento de Maura no sequestro. E Alessandro responde que sabe que foi ela quem levou Maria José até o local do crime. Bruno chega na casa de Maura, que não sabe nada da reunião na empresa, e diz que ficou neurótica quando soube que eles deixaram Sandra na porta da casa dos Lombardo, pois ela achou que era Maria José. Bruno diz que a moça está paranoica, pois a Sandra nunca mais vai acordar. Maura conta que a família Lombardo levou a moça para a melhor clínica da capital e que pode ser que ela se recupere. Mas Bruno, do alto de sua empáfia, diz que a comparsa não precisa se preocupar, pois Maria José vai se casar com ele em breve. Maura dá risada e pergunta se o rapaz já conquistou a moça, mas ele diz que esse não é o problema, pois existe muita pressão para que ela se case. Alguns minutos depois, Bruno chega em casa. Ezequiel dá boa tarde ao rapaz, que responde que a tarde não tem nada de boa. O mordomo informa que Vitória quer vê-lo e ele pergunta para quê. Ezequiel diz que não sabe e toma outra patada. Não há dúvida de que você não serve para nada, nunca sabe de nada, não passa de um velho decrépito. Enfurecido, Bruno sobe até o quarto da mãe, que armou uma farsa para enganar o rapaz junto com Filipa. Se fingindo de doente, Vitória está na cama com um saco de gelo na cabeça. O rapaz entra gritando: "O que você está fazendo na cama a essa hora?" Mas a governanta pede que ele fale baixo, pois a patroa está com dor de cabeça. Vitória explica que falou com Hernan e que o médico a mandou ficar de repouso por 2 dias e que a reunião vai ser adiada novamente. Bruno se enfurece e quer voltar para o interior, mas a mãe argumenta e ele acaba cedendo. E no interior, Helena vai até o quarto da filha saber como foi a conversa dela com a nova amiga. Maria José conta que conheceu Nicolas, o irmão da moça. A mulher lembra que Damião não vai gostar nada disso, mas a Maria José diz que não é mais doida no rapaz e que ainda não o aceitou de volta. Helena diz que não é qualquer um que vai aceitar o passado dela, lembrando que além de viciada, a moça também era garota de programa. Maria José se irrita e manda a mãe parar de jogar isso na sua cara e começa a chorar. Na mansão, Fernando chega preocupado com Vitória e vai até o quarto da namorada, mas Felipa explica que é apenas uma mentira para enganar Bruno. O rapaz conta que a tal empreendedora não existe. A mulher começa a chorar e diz que tem medo da verdade e não entende como seu filho se transformou em um homem tão mau. E no interior, Helena faz marcação cerrada em cima da filha, que está pronta para sair com Nicolas e Esther, seus novos amigos. Ela pega Maria José pelo braço e diz que a moça não vai a lugar nenhum. Maria José se revolta e diz que não pode mais continuar sendo castigada pelos erros de seu passado. E diz que ela gostando ou não, ela vai sair. Neste meio tempo, Alessandra e Paula chegam e o rapaz se apresenta como Nicolas. Ele e Paula levam a moça para tirar fotos em um museu. Os dois ficam a sós e Alessandro aproveita para ouvir a história de vida inventada pela mãe e pelo padrasto, que Maria José insiste em repetir. A moça prefere não falar de sua infância e quer saber mais sobre o rapaz. De repente, Maria José cai ao torcer o tornozelo. Alessandro pega a moça no colo e a coloca num banco. De repente, Maria José tem um flashback e começa a se sentir mal por um instante. Alessandro, ou melhor, Nicolas, deixa Maria José em casa. Ela diz que fazia muito tempo que não se divertia tanto e o rapaz a convida para comer uma pizza. Maria José aceita e ele combina de buscá-la às 7. Mas antes de ir embora, Alessandro dá um beijo na bochecha de sua amada. Mas quando entra, dá de cara com a jararaca da mãe, que não está gostando que a moça saia com pessoas que ela não conhece. Maria José tenta responder com paciência, mas a mulher é tão chata que ela acaba se irritando e quase manda a mãe a merda. Só não mandou porque, afinal, mesmo não se lembrando, continua sendo a mesma Maria José de sempre. E depois de conversar com Alessandro por telefone e informar que Sandra está cada vez pior, Hernan vai ver Lisete e conta que a moça se livrou do câncer.
Imediatamente a garota liga para a irmã para dar a notícia e pede que ela vá vê-la no hospital. Maura diz que não pode, pois Bruno voltou e ela não quer desgrudar dele um só segundo, pois Maria José vai morrer e ela tem certeza que Bruno voltou por conta disso. Kátia, que chegou para visitar a amiga, ouve parte da conversa, justamente quando Lisete diz à irmã que Bruno, na verdade, deve estar torcendo para que Maria José sobreviva, ao contrário dela. E falando do diabo, Bruno liga para Helena e avisa que vai demorar mais do que imaginava e pede a ela que explique a Porfírio. Neste instante, Jorge chega com a pior cara do mundo. A mulher cai na gargalhada e diz que pelo jeito ele deve ter ido ver Porfírio. Mas como não podia deixar de reclamar, ela fala para o marido que está preocupada com o interesse da filha por Nicolas. O médico diz que ela não tem com que se preocupar, pois Bruno vai se encarregar de convencê-la a casar com ele. Helena tem uma brilhante ideia e diz que o doutor poderia fazer com ele o mesmo que fez com Ulisses, e ele responde: "Ah, sim, então vamos encher a clínica de pacientes em coma. E nos especializamos nisso, não diga tanta besteira." E depois de ouvir a conversa no hospital, a sonsa da Kátia vai correndo até a casa de Maura para tentar conseguir o celular de Bruno. Mas Maura não dá e diz que não vai permitir que ela continue fazendo o papel de idiota e completa: "Qualquer pessoa vê que você foi um casinho dele e já passou." Furiosa, Kátia diz que se o rapaz não aparecer, ela vai contar tudo o que sabe para Alessandro. Imediatamente, Maura liga para o sujeito e pergunta o que a pirralha sabe sobre Bruno. Bruno diz que ela não sabe de nada e diz que vai até a casa dela para os dois conversarem melhor. Alguns momentos mais tarde, Bruno explica a Maura sobre a situação do juiz e conta que o cara caiu de uma cachoeira e morreu justamente quando ele estava lá. Ela pergunta se por acaso não foi ele quem empurrou. Negando, o rapaz grita que mesmo que ela falasse alguma coisa, o tiro ia sair pela culatra. Mas Maura está decidida a torturar o comparsa e diz que Kátia pode alegar que os dois tiveram relações, mesmo ela sendo menor de idade. Pela primeira vez, o bandidinho não sabe o que fazer e pede que a amiga o ajude nesta situação e lembra que agora os dois são cúmplices. A mente diabólica de Bruno agora quer que Maura o ajude a criar uma farsa para desacreditar Kátia e pede que ela leve a garota numa destas festas em que as pessoas ficam bem loucas, arranjando um encontro com um homem para que os dois fiquem. Maura se lembra de Ulisses, mas diz que o rapaz sumiu e Bruno conta que acha que ele foi morto. Mas lembra de Mateu, que pode muito bem fazer este papel, até porque hoje em dia existem várias coisinhas que se pode colocar nas bebidas das garotas para facilitar, afirma Bruno. E em Toluca, Alessandro continua seu plano para reconquistar Maria José, que conta ao rapaz que está doente e perdeu sua memória. O jovem leva Maria José para casa e pede a ela um beijo, mas a felicidade dela dura pouco, pois a bruaca vem encher o saco com os mesmos argumentos. As duas brigam e Helena diz que se ela continuar assim vai partir o coração de Damián. No dia seguinte, Alessandro e Paula estão indo para a capital, pois receberam a notícia que Sandra está nas últimas. Mas em Toluca, Maria José está passando bons momentos com o avô e diz que sua mãe quer que ela fique com Damián, mas ela está interessada em Nicolas. O velho pede que ela leve os dois para ele dar a sua opinião e cai na gargalhada junto com a neta. Enquanto isso, Raquel chega na casa de sua mãe e vê Roberto brincando com o bebê no jardim. Ela não perde a oportunidade de humilhar o marido e diz que vai participar da reunião para decidir se os projetos dele serão aceitos ou não, e diz que jamais perderia a oportunidade de dizer que é contra. Na capital, Sandra, depois de ter passado várias semanas em coma, falece. Pedrinho está desesperado e abraça a filha morta. Alessandro, que também está presente, se emociona com o desespero do sogro, que é consolado por Paula. E naquela tarde, Maria José espera em vão Nicolas aparecer e acha que levou um bolo do rapaz. Na casa do casal do mal, outro plano surge daquelas mentes podres. Helena quer saber o que o marido pretende fazer com Ulisses e sugere que ele mate o rapaz, mas Jorge tem outra ideia. Ele quer usar o loiraço, que está em coma induzido, para peitar Bruno, caso o engraçadinho resolva ficar contra eles, pois o Michê não vai gostar nada. Quando souber que seu amigo está seduzindo a moça, que ele vai achar que é Sandra. Algumas horas mais tarde, Maria José está entretida pintando uma tela e se dá conta que pintou um menino. Ela pergunta à mãe, que está por perto, se por acaso ela teve um filho na Espanha. Helena nega, mas fica muito preocupada com a possível volta da memória da moça.
Alguns minutos mais tarde, a Bruaca vai falar com o marido, pois acha que Maria José está recuperando a memória. Jorge diz que então a solução é interná-la novamente na clínica e submetê-la a um novo tratamento. No interior, Bruno chega cheio de amor para dar a Maria José, ou melhor, Sandra. A moça diz que seu avô quer conhecê-lo e ele se dispõe a ir imediatamente na casa do velho. Enquanto isso, no escritório, Roberto agradece ao cunhado pela oportunidade. Mas o papo dos dois é interrompido por Maura, que já chega se jogando em cima de Alessandro. Ela pergunta como está Maria José e ele diz que tem esperança que ela se recupere. E Maura acaba perdendo uma ótima oportunidade de ficar com a boca fechada. A Naja diz: mas Alessandro, sua mulher está em coma, por que não deixa ela morrer tranquila? O rapaz conta até 10 para não enfiar a mão na cara de Maura ali mesmo e vai embora do escritório. E na fazenda de Porfírio, Maria José leva o avô para conhecer Bruno, que se passa por Damião. Ele estende a mão para o velho, que não devolve o cumprimento e ainda joga na cara do rapaz que ele inventou que tinha um negócio na cidade. Bruno diz que caiu em um golpe, pois as pessoas com que ele ia trabalhar lhe enganaram. O velho não quer saber de papo furado e diz para a neta trazer o outro pretendente para ver se ele gosta mais. Na saída da casa do avô, Bruno agarra a Maria José pelo braço e quer saber quem é seu rival. A moça conta que é um fotógrafo que mora perto da clínica de Jorge. Bruno insiste que ela tem um compromisso com ele, mas ela nega e diz que não tem nada com ninguém. De volta à casa de Helena, Bruno cobra da mulher explicações sobre o tal cara que está saindo com sua filha. Mas ela conta que Maria José está voltando a se lembrar e que será submetida a um novo tratamento. Alguns minutos mais tarde, ele vai até o consultório de Jorge, acompanhado pela irmã do médico, e os três armam mais uma. O médico entrega a Bruno um relatório médico de Porfírio, dizendo que o velho tem menos de 2 meses de vida, e manda o rapaz dizer para Maria José que foi para uma consulta e achou o papel em cima da mesa. Assim a moça vai se sentir ainda mais pressionada a casar-se o mais rápido possível. Bruno deixa a casa do casal sendo visto por Arturo, que liga imediatamente para Alessandro, que sai correndo para voltar para o interior. Nesse meio tempo, Bruno liga para Maura e pressiona a moça a ajudá-lo, dizendo que não quer problemas com Kátia neste momento. Imediatamente ela liga para Mateu e o convida para uma festa em sua casa e pede que o rapaz leve entorpecentes para a festa. Maura é surpreendida pela presença de Kátia, que quer saber se a moça deu o recado a Bruno. Maura diz que ela precisa esquecer o rapaz e a convida para a festa que vai dar naquela noite. Enquanto isso, Helena pressiona a filha para sair novamente com Damião e dar uma chance ao rapaz, mas ela diz que tem alguma coisa no rapaz que a deixa desconfortável. E Porfírio conta a Emiliano que não gostou de Damião. O amigo conta que vai no dia seguinte visitar seu sobrinho, pois é seu aniversário e pode aproveitar para investigar. Enquanto isso, Fernando dá uma paradinha na casa de Vitória depois do trabalho para contar para a namorada que está fazendo aniversário no dia seguinte. Como quem não quer nada, ela pergunta o que ele quer de presente. Engatinhando, feito um gato, Fernando deixa sua poltrona e vai até bem pertinho do ouvido da mulher e sussurra: "Ficar com você. Amanhã mesmo vou alugar uma cabana pra gente." E ela responde: "Não precisa, meu amor. Vou te dar seu presente adiantado." E carrega o príncipe encantado para o seu quarto. Horas mais tarde, Bruno leva Sandra, ou melhor, Maria José, para jantar e pede desculpas por seu comportamento. Mas o chato insiste em saber mais sobre o tal fotógrafo e estraga tudo. Para variar, ele aproveita para entregar o relatório médico que Jorge lhe deu e aplica a mentira combinada com o médico em sua esposa. Alessandro chega na cabana alugada e fica sabendo que seu irmão levou Maria José para jantar. Como um louco, ele sai de carro atrás do casal. Enquanto isso, Bruno aproveita a fragilidade da moça, que soube que seu avô tem pouco tempo de vida, e se oferece para casar com ela e depois dar o divórcio. Mas a moça rejeita a proposta do rapaz, dizendo que não pode mentir dessa maneira para seu avô. E depois de ver Bruno chegando em casa com Maria José e beijando a moça, Alessandro toma uma decisão. Ele liga para Mari e manda a secretária preparar o helicóptero para o dia seguinte bem cedo. O rapaz conta para Paula que eles vão voltar no dia seguinte e levar Maria José com eles. Nesse meio tempo, Bruno conta a Jorge e Helena que a moça recusou sua proposta. Jorge diz que o rapaz não precisa convencê-la do contrário e diz que o rapaz precisa ser mais eficiente e dispara: "Até agora nós não falhamos, é você que não acerta uma. Disse que iria conquistá-la e até agora não conseguiu nada. Tenta fazer a sua parte, tá?" Emiliano chega tarde da noite na casa do sobrinho para fazer uma surpresa para seu aniversário. Kátia desce correndo para receber o homem. Fernando convida o tio para fazer um passeio com Vitória. Kátia se despede dos dois e diz que está indo para uma festa na casa de Maura.
Alguns minutos mais tarde, a Patricinha chega na festa, sem saber que está caindo em uma cilada. Aliás, ela já está chapada, conversando com o Mateu, que se apresentou como Nero. O rapaz a convida para ir, digamos, a um lugar mais íntimo, e a moça topa, pegando mais uma taça de bebida. No interior, logo de manhã cedo, Paula, no papel de Esther, convida Maria José para dar um passeio de helicóptero. A moça diz que está chateada com Nicolas, pois ele deu um bolo nela, mas a garota explica que os dois tiveram que ir para a capital, pois uma pessoa querida estava em estado grave e acabou falecendo. Paula consegue convencer a irmã a ir junto no passeio. Enquanto isso, Kátia acorda numa ressaca tremenda. Ela atende uma ligação de Lisete, que quer saber por que a amiga não foi vê-la no hospital, e fica sabendo que a irmã deu uma festa na noite anterior. Lisete chora suas mágoas e a menina responde: "Ai, tá, não faz tanto drama. Afinal, o que você quer? Que a gente deixe de viver nossas vidas só porque você está mal?" Na fazenda, Helena procura desesperadamente pela filha que não está. Nicolas e Maria José, junto com Paula, passeiam de helicóptero, fazendo várias fotos. Na mansão, depois de saber que o juiz não deu a guarda da menina para Roberto, Vitória decide ir até o chalé da filha e vê que Raquel já está bebendo. Ela diz que já sabe que o juiz determinou que ela vai ter que cuidar da criança, mas não sabe como isso vai ser possível com ela bebendo assim. Raquel responde: "É melhor ela estar nas mãos de uma bêbada do que de um pervertido." A mãe ameaça a moça, dizendo que ela nunca vai pôr as mãos em Vitória se não se endireitar. Raquel cai na risada por causa do nome da menina e diz: "Pode ficar com ela, se é isso que você quer, porque eu não quero." Enquanto isso, Emiliano chega, acompanhado por Fernando, à casa dos Lombardo. Os dois são apresentados a Felipa e aos bebês. Minutos mais tarde, Vitória aparece e sai com os dois, que vão sair para um passeio. E na casa de Helena, ela e Bruno discutem por causa da ausência de Maria José. A mulher diz que a moça saiu com a amiga Esther e dá a descrição de Paula e de Alessandro. Bruno fica puto e diz que a garota pode ser a outra filha da mulher, Paula, e o rapaz seu irmão. Indignado, ele vai de porta em porta até descobrir a cabana alugada por Alessandro. Conversando com o caseiro, ele tem certeza que a dupla era Alessandro e Paula. Algumas horas mais tarde, Alessandro manda pousar o helicóptero em meio a ruínas e começa a contar a verdadeira história de Maria José. Enquanto o rapaz fala, vários flashbacks acontecem e a moça fica atordoada. Neste meio tempo, na casa do casal Helena e Jorge, os dois discutem por causa da saída de Maria José. Bruno volta correndo e diz que o casal de irmãos eram mesmo Alessandro e Paula. O cafajeste liga para Maura e manda ela investigar se Maria José voltou para a mansão. A moça não entende nada, mas o estúpido diz que depois explica e bate o telefone. Helena descobre que Maria José levou o frasco de remédio e Kruger diz que ela só faria isso se soubesse que não ia voltar. E no meio do passeio, Vitória, Fernando e Emiliano decidem dar uma paradinha em um restaurante para comemorar o aniversário do arquiteto. No meio da conversa, o velho pergunta se a namorada de seu sobrinho conhece um tal de Damian Alberiz. Ela e o namorado se entreolham, pois sabem que estes são os nomes do meio de Bruno. Emiliano decide contar toda a história de Porfírio. Vitória fica muito nervosa e Fernando diz que precisa explicar. Ela então conta que Damian é o segundo nome de seu filho Bruno. Imediatamente, Emiliano relaciona o rapaz ao namorado de sua sobrinha, Neta. A mulher continua e revela que a moça que está lá é a irmã gêmea de Sandra, Maria José. Finalmente, Alessandro chega em casa, levando Maria José pelo braço e chamando a moça de meu amor. Ela se desvencilha do rapaz, mas ele a contém. As fofoqueiras de plantão não perdem a oportunidade e Raquel, a rainha delas, vê a moça chegando e acaba que Maria José se curou do coma. Como já está bêbada, chega a apertar os olhos para ver se está enxergando direito. Alessandro leva Maria José à força, pois a moça está totalmente descontrolada. Ela sobe correndo para o andar de cima da casa e é seguida por Alessandro. No quarto do casal, ele mostra um álbum de fotografias para a moça, mas ela não se conforma com a situação e chama o marido de monstro e louco. E com a desculpa de visitar Raquel, a víbora da Maura vai até a casa da mulher e pergunta sobre Maria José. Raquel cai na gargalhada e diz que ela voltou. Maura diz que a moça que Alessandro trouxe pode ser a gêmea da cunhada da moça. E depois de saber a notícia do retorno de Maria José, Maura vai até a casa grande e dá de cara com Paula. Ela pergunta se é verdade que sua irmã voltou e está bem. A pirralha confirma, já com arzinho de galo de briga. Maura inventa de dizer que talvez a moça que está ali seja a irmã gêmea de Maria José.
Paula, que não precisava de muita coisa, pula em cima da moça e começa a sacudi-la com força. Mas Alessandro chega e aparta a briga.